Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Ailton, vamos continuar onde nós paramos na semana passada? Que estava muito bom, inclusive. Então agora vamos começar um outro bloco, uma outra subseção desse capítulo aí, ou uma outra seção. São os versículos 15 a 28. Sim. Nesses versículos, Jesus fala do fim também. Só que fala do fim da comunidade, do fim da Judéia. O que vem agora é referente à Judéia e à situação do primeiro século. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui e vou dizer a você e ao telespectador o seguinte: este discurso apocalíptico, o último de Jesus em Mateus, tem algumas chaves hermenêuticas de interpretação. Primeira chave hermenêutica de interpretação: todo ele falaria apenas do fim do mundo. Parece ser a mais antiga. Segunda chave de interpretação: todo ele falaria apenas do final do judaísmo e da queda de Jerusalém. Nenhuma palavra sobre o fim do mundo. Terceira chave de interpretação: todo ele falaria de ambas as coisas. Uma parte do fim do mundo e uma parte da Judéia. Quarta chave hermenêutica de interpretação: todo ele fala da história da igreja. E então aqui cada um coloque o que quiser. Nessas guerras, pode ver as guerras de religião, pode ver a ameaça dos turcos otomanos à Europa no século XVI, pode ver o que quiserem. Os protestantes veem na parte negativa o Papa de Roma, viam, né? No passado. Os católicos viam os protestantes desta maneira. E uma quinta chave hermenêutica de interpretação interessante foi a de Orígenes, um padre da igreja alexandrino do século III, que interpretou todo este discurso aqui de maneira espiritual e dizendo respeito à alma cristã. Dessas 5 chaves de interpretação, eu fico com a terceira. O discurso fala tanto do final de Jerusalém quanto do final do mundo. Mas veja, invertidamente, no bloco de 6 a 14, o texto fala dos sinais premonitores do final do mundo. Agora, no bloco de 15 a 28, ele vai falar do final de Jerusalém. Inverteram-se as coisas. Inverteu-se o discurso. Então, agora, de 15 a 28 é o fim, mas o fim restringido à Judéia. Comece a ler. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Que o leitor entenda, com outras palavras, que o leitor refresque sua memória lendo o livro de Daniel. Lendo todo o livro de Daniel, refresque lá a sua memória, que o leitor entenda. Agora, o que ele está falando? Que a abominação da desolação estará instalada aonde? No lugar santo. Como é que se pode interpretar isso aí? Jerusalém, o templo de Jerusalém está um montão de ruínas. No templo de Jerusalém, no Santo dos Santos, ou melhor, naquilo que era, o que foi o Santo dos Santos, agora existe um montão de pedras. A desolação. A abominação da desolação. Só que Mateus, e antes dele Marcos, usou um frasário apocalíptico já consagrado pelo livro de Daniel. Aplica esta expressão
de Daniel, primeiro Marcos, agora Mateus, ao templo desolado. Porque a época em que este evangelho foi escrito, a abominação da desolação já estava no lugar sagrado. Certo. Continue. Então os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Os que estiverem na Judéia, exatamente o que aconteceu nas vésperas da queda de Jerusalém. Bom, a Judéia e, sobretudo, os montes de Judá sempre foram lugares de refúgio para cidadãos de Jerusalém em apuro, em sufoco. E isto desde o Antigo Testamento. Fujam, porque é a cidade que está sendo destruída. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. Não haverá tempo para se fazer a mala. Nós diríamos hoje em linguagem moderna. Deixe tudo e seja feliz em salvar sua própria pele. É duro, né? Foi o que aconteceu. Sim, exatamente. Podemos seguir? Sim. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua veste. Quem está fora de Jerusalém, se sinta mais feliz. Não entre na cidade. Na cidade há apenas tragédia e tribulação. Ai daquelas que estiverem grávidas. Ai daquelas que estiverem grávidas. Por quê? Porque ou não poderão correr depressa, ou então simplesmente não poderão sair de casa. Essas sofrerão o castigo pior, aquelas que estiverem grávidas. Os outros correm, as mulheres grávidas não podem correr, serão as primeiras vítimas. Tudo isto, repito, aconteceu. Aconteceu. E estiver amamentando naqueles dias. E ai das que estiverem amamentando. Por quê? Se as grávidas não podem correr porque estão grávidas, as que amamentam também não, porque carregam a criança no colo. Tem mais essa. Tem mais coisa ainda. Ai da... Pedi para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno, em primeiro lugar. Um dia ensolarado de inverno seria um bom momento para se fugir de Jerusalém. Porém, se nesse dia chover, o que acontece? Os vadis se enchem de água. Agora eu tenho que te explicar para o telespectador o que é um vadi. Um vadi é um leito de rio que normalmente é seco. Seco durante quase todo o ano em Israel, porque não chove. O leito fica seco. Não há água, mas está o leito ali. Quando chove, e chove no inverno, é só no inverno que chove lá, de novembro a março, dão umas chuvas fortes e, de repente, a água toda desce com violência montanha abaixo dos montes da Judéia e formam verdadeiros rios intransitáveis. Ou seja, não ia conseguir fugir. Não vão. Então, leia o texto de novo. Pedi para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Pedi que ela não aconteça no inverno, quando esses rios podem estar cheios e tornarem a fuga ou o trânsito impossível. Agora, a outra palavra nos traz muitas dores de cabeça. Pois é, porque ou num sábado, porque o sábado tem a ver com a questão da... Ou no sábado. Os judeus não podiam caminhar além de uns tantos metros, que era a jornada permitida no sábado. Mas o Jesus de Mateus já havia subordinado toda a Torá ao mandamento do amor. E estamos aqui num caso de emergência. É possível supor, mas tenho que supor, não posso provar aqui a partir do texto, que algumas consciências
judaico-cristãs não agiam ainda com a plena liberdade de Jesus e criariam um caso de consciência sério se isso tudo acontecesse num sábado. Seria um escândalo. Eles teriam que escolher, por causa da consciência, ou suicídio, ficar e morrer, ou então desobedecer à lei do repouso sabático. Que também era quase um suicídio. Estão vendo? É o versículo 20º, isso aí? Sim. É um versículo muito complicado. Agora, bom, você vai continuar ainda na Judéia. Sim. Pois naquele tempo haverá uma grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo Que até versículo agora. é? 21. Isto. Nem tornará a haver jamais. Ou seja, os dias de Jerusalém foram tais que aqui hiperbolicamente são designados, são mencionados como espectadores ou como vítimas da pior calamidade que aconteceu. Bom, quem deixa este evangelho e entra para a literatura histórica vai saber que não havia mais árvore em toda a região da Judéia para crucificar judeus. Tal o número dos judeus que foram crucificados. Bem, nós vamos ter que fazer o nosso intervalo e voltamos. Estamos de volta e continuamos naquele bloco de 15 a 28, que fala do final à Judéia, restrito à Judéia. Em que versículo você parou? Terminamos o 21 e iniciaremos o 22. Então agora, vá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. É um frasário todo ele bíblico veterotestamentário. Isto é, Deus tem um carinho pelos seus eleitos, não vai poupá-los de sofrimentos e tribulações, mas vai abreviar o tempo. Não será um tempo eterno, não será um tempo absolutamente indeterminado. Por quê? Porque não quer que os seus eleitos sejam arrastados para a apostasia, para a incredulidade e para a condenação. Agora, nos versículos 23 e 24, a terceira insistência nos falsos profetas. De fato. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui ou ali, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas que apresentarão grandes sinais e prodígios de modo a enganar. A quem o autor se está referindo, a quem ele podia imaginar? Eu dou um exemplo, Simão Mago. Simão Mago é chamado o poder de Deus nos Atos dos Apóstolos de Lucas. Mas, como Simão Mago, deveria haver outros tantos falsos profetas, e mergulhados, afogados no próprio orgulho, na própria vaidade, e dizendo, sou eu. Isto é, a comunidade de Mateus deve ter experimentado esse tipo de gente exaltada. Escutem, nos nossos tempos, de quando em quando, não aparece um exaltado aí dizendo que a parousia vai ser dia tal, em tal lugar? Aparece. Sempre tem alguém querendo adivinhar isso, né? Parece. E não aparece dizendo que faz prodígios e que vai haver isto e mais aquilo? Parece. Aparece em até na todos os televisão. tempos. Em todos os tempos. Portanto, nos nossos também. Mas Mateus, ao que tudo indica, não está falando de uma coisa passada e nem totalmente futura, de uma coisa presente. Gente que se autodesignava o Cristo. Provavelmente pré-docetas, pré-gnósticos,
se um pré-gnosticismo ou um pré-docetismo já entrava nas fileiras da igreja no final do século I. Hereges, nós diríamos hoje, se pudéssemos usar esta terminologia no século I. Não podemos com toda a propriedade, por quê? Não havia propriamente ainda heresia, porque não estava pronta a ortodoxia. Certo. E só se pode saber que uma coisa é contra a fé se tem um credo. Mas o credo ainda estava sendo formado. Então, a comunidade caminhava de maneira mais difícil e desafiadora do que nós, que temos um credo por detrás e um magistério da igreja. A comunidade deveria caminhar às apalpadelas, quase que no escuro e por intuições. E nesse momento era fácil uma pessoa mais exaltada querer chamar a atenção sobre si. Continue. Agora, essa última parte é interessante, porque ele fala, se possível, até mesmo os eleitos. Se possível, até mesmo os eleitos. Ou seja, se apresentarão de tal maneira e com tais sinais taumatúrgicos que podem arrastar, se pudessem, se possível, até os eleitos. Ou seja, será um desafio até os eleitos. Mas no final do discurso, o evangelista vai dar o modo concreto de como obviar esse perigo aí. Eis que vô-lo predisse. Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades até lá. Ei-lo em lugares retirados, não creiais. Isto tudo aconteceu no primeiro século. Gente que aparecia no deserto, como o egípcio de que fala a história judaica, como Teudas na Palestina e nas cidades também. Pois assim como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a parousia verdadeira, em contraposição a essas falsas parousias, a esses falsos cristos, se dará de uma maneira inequívoca. Ninguém naquele momento pestanejará. Ninguém duvidará. Ela virá com sinal tão claro, tão patente, que não surgirá dúvida em ninguém. Quando vier o Filho do Homem, todos o verão. E todos saberão que estão diante do Filho do Homem que vem para julgar. É como o relâmpago, é visto por todos e ninguém confunde o relâmpago com uma lâmpada qualquer. É como um raio. Sabe-se que é um raio, né? Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Isto é a mesma coisa dita metaforicamente. Da mesma maneira como não é possível que um cadáver em decomposição deixe de atrair urubus. Da mesma forma como um cadáver de um animal morto atrai necessariamente urubus, o Filho do Homem, quando vier, terá uma tal manifestação, uma tal clareza, que só dará lugar a que as nações da terra batam no peito. A que versículo você está? Terminamos agora o 28. Agora, nos versículos 29 a 30, 31, Sim. Vem a parousia. Agora vem o fim. Então leia. Logo após a tribulação daqueles dias, Isto é, o que veio antes, o sol escurecerá, a lua não dará. agora não se fala mais de Jerusalém. Novamente se passou para o último fim. Jerusalém foi inserida no meio de dois blocos que falam do fim do mundo. Entenderam? Entendeu?
Sim. Agora não se fala mais de Jerusalém. O sol se escurecerá, não diz mais respeito a Jerusalém. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá... Bom, leia até o fim. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O que é o sinal do Filho do Homem? O que é o sinal do Filho do Homem? Numa exegese antiga, o sinal do Filho do Homem seria a cruz. E parece que esta foi a explicação mais antiga da igreja. Não é a melhor. O sinal do Filho do Homem seria um milagre estupendo. Outra explicação. Também não é a melhor. O sinal do Filho do Homem é, aqui na frase, um genitivo epicegético, isto é, um genitivo de explicação. O sinal do Filho do Homem é o próprio Filho do Homem. Assim como eu diria, a cidade de São Paulo é a própria São Paulo. O sinal do Filho do Homem é o Filho do Homem, mas o Filho do Homem que vem para o julgamento. E Mateus sempre insistiu em que o Filho do Homem virá um dia para o julgamento e para dar a cada um, de acordo com a sua conduta, chegou a hora. E todas as tribos da terra baterão no peito. Não há mais momento para arrependimento. Não há mais momento para conversão. Agora chegou o fim. Agora chegou o ajuste de contas. O tempo da conversão, o tempo da metanoia ficou para trás. Se foi bem utilizado, ótimo. Se perdeu este tempo, agora se recebe a sentença condenatória. De qualquer maneira, percebe você que no texto os homens, as nações, não fazem mais nada. Não tem mais nenhum papel ativo. O papel ativo ficou para trás. Sim. Agora são simplesmente passivos todos os seres humanos diante do Filho do Homem. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Foi o que Jesus disse a Caifás no momento da condenação. O nosso tempo está esgotado, vamos deixar para a próxima semana o resto. Muito obrigado e quero crer que todos estejam aproveitando este discurso. Bom domingo a todos, até a próxima semana.